O pessoal insatisfeito que a nossa linha era esperar do governo do Distrito Federal o último prazo, que era, que nós entendíamos, 15 de agosto. Aí a gente ia começar uma outra linha de ação. E teve um grupo que começou a fazer outros movimentos e nos separamos. Realmente, nós estamos assim em um estado de agonia, né? Eu até não ia falar. Durante tanto eu tinha comentado com o Coronel Josiel que não ia tocar esse assunto. Durante a discussão do projeto que resultou na Lei 12.504, esse grupo apanhou muito. Foi isso. Passamos por situações constrangedoras e não tivemos nenhuma mão para nos entender. Respeitosamente, o senhor estava bem blindado. Nós não conseguimos nem chegar de vamos para o mesmo governador, vamos ver o governador para ele mostrar, e não quer. E nós não tivemos nem essa oportunidade, usamos todos os artifícios, fomos para os caminhos políticos e não conseguimos. Então, hoje nós estamos aqui para reiniciar, e a gente sabe que os prazos são curtos, né? Temos um ano eleitoral o ano que vem e tem prazos. Nós conseguimos. Temos já alguns assuntos em andamento, queremos reconhecer a agilidade do Coronel Josiel. Eu não tenho aqui condição de falar do Corpo de Bombeiros. Eu estou falando em nome dos inativos, inativos que não são inativos, né? E coordenador do fórum. Né? O Coronel Josiel tem nos dado respostas rápidas de assuntos que poderiam muito bem ter sido resolvidos no âmbito da corporação e que ele está nos dando aqui, e o nosso reconhecimento ao Coronel Josiel pela rapidez com que ele nos resolveu os problemas. Eu gostaria, como, digamos assim, usando o líder, usar a palavra duas vezes, uma agora e uma hora durante. A nossa maior preocupação agora, falando em nome do Executivo, a gente até entende, mas ainda nós temos que achar um caminho para que não aconteça. A maioria desses benefícios que tem ocorrido, por exemplo, no aumento do valor da etapa de alimentação, no serviço voluntário, que esses benefícios a gente não é contra, mas ele não ativa, e isso causa um estado de insatisfação. Que nós tínhamos em outra época iniciado uma forma de como resolver esse problema, mas não prosperou. E outra também, que nós gostaríamos, e consta aqui da nossa proposta, muitos dos nossos aqui passaram a desempenhar funções no gabinete militar, na assessoria, segurança e na vice-governadoria. E agora em dezembro, o senhor sancionou uma lei criando justa e merecida e até bem modesta a recuperação das tabelas do pessoal que presta serviço na Casa Militar, que estava congelada desde 2002, né? Que ela também já deve ter um remanescente, ela foi transformada, que era inicialmente o valor do referencial dela era um soldo e meio. Mas como teve em 2001 o Exército e a nossa estrutura remuneratória semelhante do Exército, eles criaram o soldão. Então ia ficar um valor que merecia realmente o estudo. Aí converteram esses valores num valor real, tá? Equivalente, né? E essa lei agora foi alterada e, no nosso ponto de vista, ela não contemplou os inativos. Então nós gostaríamos, até colocando aqui, que o senhor visse isso, tá? Para que a gente possa, aos poucos, ir resolvendo esses problemas, né? E, mais uma vez, eu agradeço e passo aqui, se o senhor me permitir, nós temos um grupo, você conhece o Major Cruz, que é do CIPAS. Governador, bom dia a todos. Eu iniciaria minha fala aqui pegando um gancho do Coronel Tedesco, agradecendo a Deus, que é quem dirige todos os nossos caminhos, todas as nossas decisões, todas as nossas vontades. Agradecer também por essa deferência que o senhor está fazendo para conosco, PN Bombeiro, e principalmente as associações, o Fórum das Associações, que tem se empenhado muito
muito mesmo, em tentar conduzir as nossas reivindicações, as promessas que o senhor fez em relação a esse segmento, de uma forma respeitosa, educada, e é assim que a gente, nós policiais militares e bombeiros militares, até pela nossa formação, nós temos que confiar nas pessoas. Até porque se nós não confiamos na rua, ou mais vão embora na hora de uma troca de tiro. Então eu tenho que conhecer o meu colega tem que me conhecer, e é dessa forma, como sou o nosso chefe, nós temos que trabalhar nesse sentido. Eu vou notar aqui alguns tópicos, e aqui o senhor me desculpa os demais, mas principalmente o governador. Nós gostaríamos aqui de estarmos aqui agora nesse café muito bom, agradecendo ao senhor pela a redenção, a nossa recuperação salarial. Infelizmente, isso não foi possível até agora, mas assim, enquanto houver tempo, há esperança. Então, isso nós gostaríamos. E mostrar para o senhor, e aí nós tivemos uma conversa com o comandante-geral, o coronel Josiel. Ele agora teve recente uma reunião com os comandantes gerais com o ministro da Justiça, estava nos passando, e isso a gente já tinha consciência, que a gente viu. Quem faz segurança pública nesse país, é evidente, sem demérito nenhum aos outros segmentos, é a Polícia Militar que foi mostrada agora. É evidentemente que cada um no seu segmento. É quem está mantendo os governos nos seus locais, nas suas instituições, é quem está mantendo a segurança pública, que a gente viu agora que a Polícia Militar que segurou no peito, na raça e na coragem. Ricardo Papo, presidente da Associação de Subtenentes Sargentos da Câmara do Bandeiro. Em outras ocasiões nós já tivemos presente aí, conversando, né? Agradecer também pelo café, por essa oportunidade, e eu vejo como um momento ímpar, porque neste momento nós podemos falar frente a frente com o senhor qual é o sentimento que tem dentro da categoria hoje. Porque muitas vezes, talvez chega informações desencontradas até o senhor. Muitas vezes não leva a realidade do que está acontecendo na tropa. E hoje, a nossa realidade é que nós estamos sofrendo uma defasagem salarial de mais ou menos 45%. Um governo que nós lutamos para colocar o seu lugar, como bem disse o Major Cruz. Eu levei bandeirada na cabeça, defendendo o PT em 12 anos. Na época que eu trabalhei no PT, aqui nessa casa, o Coronel Leão ainda era tenente, nós trabalhamos juntos aqui. E desde então nós fomos chamados de Polícia Vermelha, porque nós defendemos o PT com unhas e dentes. Pagamos um preço muito caro no governo do senhor Joaquim Roriz, onde nós fomos massacrados, espizinhados, humilhados, colocados de lado em detrimento de outros segmentos da segurança pública. Quando nós colocamos Vossa Excelência no poder, reacendeu o nosso ânimo. Estamos agora é a nossa vez. Presidente da República do PT, presidente da Câmara Legislativa Policial Militar, governador do PT, estamos com a nossa alma lavada. Não sei se já levaram para o senhor, mas infelizmente o que nós apanhamos em 12 anos, nós estamos apanhando em 3 anos do mandato de Vossa Excelência. Nós temos uma perca salarial hoje de 45% no nosso vencimento. Só para ilustrar o senhor, não sei se levaram isso até o senhor, quando o senhor assumiu o comando, o governo de Brasília, o salário de um agente de polícia inicial era equivalente ao salário de um terceiro sargento da PM. Hoje o salário de um agente inicial vai ser maior de um subtenente como eu, em final de carreira, em 30 anos de serviço. Ou seja, eles passaram, evoluíram no salário dele e nós evoluímos no nosso vencimento. Onde nós temos um fundo constitucional, que foi uma luta das associações naquela época, foi um ganho muito grande para instituirmos a lei, para custear a segurança pública do Distrito Federal. Então isso trouxe uma frustração. Lógico, é por isso que diz, grandes expectativas podem trazer grandes decepções, e nós não queremos ter essa decepção no final do governo do senhor. Nós queremos sim ter a certeza de que nós tomamos a decisão acertada,
de que a família policial militar e bombeiro militar votou maciçamente em Vossa Excelência e que nós realmente no final do mandato do senhor nós vamos ter uma situação muito melhor do que quando nós iniciamos, e não pior. Então, hoje esse sentimento tem feito que a polícia trabalhe, que nunca deixou de trabalhar, mas poderia estar produzindo muito mais, porque quando a gente tem uma empresa que os funcionários trabalham satisfeitos, ela vai produzir muito mais, com certeza. Então pedimos ao senhor que o senhor, quando sentar com a sua equipe, veja a possibilidade de continuar o pagamento do auxílio alimentação, que hoje nós recebemos na ativa de R$650, que ele continue sendo pago quando a pessoa aposentar como auxílio na atividade para o nosso aposentado. É como o Major disse, no momento que nós mais precisamos na nossa vida, dedicamos a nossa vida 30 anos, estou agora fazendo exame de coração, vários exames, estou com problema de saúde, né? Então, quando nós mais precisamos, nós perdemos os nossos vencimentos, depois de termos dado uma vida dentro da Polícia Militar. Então, reveja isso, pague isso para a gente, porque isso já está previsto no orçamento. Se já é pago, então não vai criar nova despesa, é só continuar pagando. Vai criar despesa inicial para aqueles que estão sem receber, que são poucos. E a outro pedido nosso é o nosso auxílio moradia. Não tem condição um auxílio moradia de R$11 para um soldado. Onde que o soldado vai pagar um aluguel de R$11 aonde? Então nós fizemos uma estimativa de quem mora entre Ceilândia até o Guará, Taguatinga, e chegamos uma estimativa de que hoje um valor real de um auxílio moradia e justo para o policial militar seria em torno de R$1.300. Faça os cálculos, veja se o senhor tem condição de pagar isso para o nosso policial. Porque um deputado hoje, no auxílio moradia dele, condiz com a realidade com que ele vive. Mas nós, policiais militares, não podemos pagar um aluguel para morar no meio da bandidagem. Saímos para trabalhar e deixarmos a nossa família a refém da marginalidade. Nossos filhos são criados com um vagabundo na porta de casa fumando maconha. Então, reveja essa situação nossa. E o pedido principal de todos nós é o encaminhamento da reestruturação. Foi uma promessa de campanha de Vossa Excelência. Nós fizemos essa reestruturação das associações. Protocolamos já no boletim em 2011, está lá desde 2011, tem 2 anos. Então, disse muito que vai encaminhar, se ela vai encaminhar em outubro, por que não pode ser encaminhado agora? O que está impedindo a gente acabar com essa frustração? Nós temos uma assembleia dia 7 de agosto, e nós esperamos que nessa assembleia nós levamos algo de positivo do governo para a categoria. Porque a gente só vê que todas as categorias saem no jornal, estão recebendo reajuste salarial neste momento. E para a Polícia Militar nunca tem dinheiro, mesmo tendo fundo constitucional para custear. Então eu peço para o senhor, levanta a autoestima novamente da tropa, da categoria, faça com que cada um tenha um sentimento no final do governo de Vossa Excelência que nós tomamos a decisão acertada e que nós não tomamos a decisão errada.